a Amazônia querida apresenta-se aos olhos do mundo com todo o seu esplendor, o seu drama e o seu mistério. Com estas palavras, o Papa Francisco inicia a sua exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, apresentada a todo mundo em 2 de fevereiro de 2020, após a realização do Sínodo para a Amazônia. No contexto do Dia Mundial do Meio Ambiente, nós queremos refletir sobre os 4 sonhos do Papa: um sonho social, um sonho cultural, um sonho ecológico e um sonho eclesial. E para a gente conversar sobre este assunto, eu recebo os nossos convidados, a professora Márcia Maria de Oliveira, da Universidade Federal de Roraima, e assessora da Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAM. Professora Márcia, bem-vinda ao programa Igreja Sinodal. Obrigada, Max. É uma alegria estar aqui com você e com todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse quadro, nesse debate tão importante. Obrigado. Também conectado conosco o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que também é presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB. Bem-vindo, Dom Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Será um momento bom para refletirmos mais uma vez a querida Amazônia, tão importante não só para a Amazônia, mas para o mundo inteiro. Isso mesmo, é importante nós termos essa consciência e nos aproximar sempre deste texto tão importante do magistério do Papa Francisco. Nós já passamos pouco mais de 2 anos da publicação e divulgação da querida Amazônia. E esses 4 sonhos que eu mencionei no início aqui do nosso programa, professora Márcia, esses sonhos do Papa Francisco, eles ainda continuam necessários, eles ainda são atuais para a querida Amazônia? São sonhos que são baseados nos sonhos dos profetas do Antigo Testamento, são sonhos também baseados nos poetas, os poetas que cantaram a Amazônia, que cantaram o Brasil, que cantaram a América Latina, na sua dor, nos seus sonhos, nos seus sofrimentos. São sonhos sempre atuais, em defesa da vida e em defesa da Amazônia, e com aquela disposição de dar a vida por essa Amazônia, se preciso for. Então, são sonhos muito atuais e ainda muito emergentes numa realidade que clama justiça, que clama por condições de vida, que clama por uma política que, de fato, seja justa e solidária nessa região. É importante nós ouvirmos quem está lá. Como eu mencionei, a professora Márcia trabalha na Universidade Federal de Roraima. No sonho social que o Papa Francisco coloca na querida Amazônia, né, ele destaca vários elementos. E dos elementos que ali aparecem estão a injustiça, crimes, as instituições degradadas. Dom Leonardo, qual que é o mais difícil de ser concretizado hoje nestes desafios que o Papa Francisco coloca no sonho social? No meu modo de leitura, os 4 sonhos de Papa Francisco são dimensões de uma mesma realidade, a presença da Igreja e a presença da Igreja numa determinada realidade, que hoje nós podemos dizer que é uma realidade não apenas da Amazônia. É uma nova leitura, levando assim a perceber perspectivas diferentes, mas sempre a leitura que leva o desejo de encarnar o Evangelho, ser a enculturação do Evangelho. Esses 4 sonhos, eles são muito importantes, mas eu destacaria, além dos conflitos, das dificuldades que você mencionou, eu destacaria a necessidade de levarmos em conta as realidades sociais que vivemos. Não são apenas realidades culturais. Realidades culturais já seria assim, muito importante, mas as relações sociais que existem nos povos originários. A relação social tem a ver também com relação ecológica, tem a ver com uma relação eclesial. Então, nesse sentido, eu destacaria, falando do sonho social, que fossem levadas em consideração essas relações mais profundas, relações essenciais, que ajudam a constituir uma sociedade harmônica, uma sociedade equilibrada, uma sociedade fraterna, uma sociedade justa, ajustada. Aponta naturalmente as dificuldades, mas eleva aqueles elementos essenciais para se constituir uma sociedade onde todos tenham oportunidade de fala,
de ação e de construção. É interessante perceber, a partir da fala do Dom Leonardo, a interligação desses 4 sonhos. Não são 4 sonhos isolados, né, mas dentro de uma palavra que é bastante comum no pontificado do Papa Francisco, né, que é o integral, a ecologia integral, uma Amazônia integral, uma comunicação integral. Então, perceber que eles estão interligados. Na sequência do que o Papa apresenta na querida Amazônia, né, nós temos um sonho que é o sonho cultural. E ali no início dele, o Papa afirma que o objetivo é promover a Amazônia. Isto, porém, não implica colonizá-la culturalmente, mas fazer de modo que ela própria tire fora o melhor de si mesma. Professora Márcia, a senhora que está aí bastante ligada aos estudos culturais também da Amazônia, né? Como é que nós podemos realizar este sonho sem uma atitude colonizadora? A descolonização foi um apelo muito forte durante toda a preparação do Sínodo Especial para a Amazônia. Aparece nos nossos materiais orientativos desde o primeiro caderno, né, de preparação ao Sínodo. No Instrumento Labores aparece diversas vezes como uma metodologia pastoral, né, a descolonização, e novamente na querida Amazônia diversas vezes esse apelo para descolonizar as nossas mentes, o nosso coração. Daí que surgiu aquela expressão novamente retomada de Dom Moacir Grec, de amazonizar. Amazonizar é justamente o contrário da colonialidade que perdura na Amazônia, nas práticas da Igreja por mais de 500 anos, né? Então, a descolonização das nossas práticas pastorais implica justamente em reconhecer o valor dos sujeitos da Amazônia, né? Em apostar nesses sujeitos como protagonistas de uma nova igreja em saída, uma igreja comprometida com a causa da Amazônia nessa região, uma igreja que rompe com o clericalismo, uma igreja que rompe com todas as estruturas que oprimem, né, e que reconhece o grande valor dos povos dessa região, a sua força, a sua capacidade de levar adiante uma igreja sinodal, né? Uma igreja capaz de avançar no tempo e na história, uma igreja em saída. Importante também a colocação da professora Márcia, né, de perceber esta igreja em saída no chão da Amazônia. E claro, nós falamos aqui de uma realidade amazônica do Brasil, mas que reflete também grande parte desta Pan-Amazônia, né? Os outros países latino-americanos que também fazem parte desta chamada Amazônia Legal. Dom Leonardo, que chegou a Manaus, né, agora recentemente, né, num curto espaço de tempo, mas que também já teve a oportunidade de trabalhar num outro pedaço de chão da Amazônia Legal, na prelazia de São Félix do Araguaia. Que traços dessa igreja em saída, Dom Leonardo, que o senhor percebe aí no chão amazônico? Cada vez mais a igreja está atenta à questão cultural. A professora acentuou esse aspecto de uma verdadeira descolonização, mas eu diria assim, cada vez estamos levando mais em conta o que é próprio dessas culturas, a cultura indígena, as culturas originárias, e inclusive tentando já levar esses elementos, como o próprio Sínodo pediu, nas nossas celebrações. A questão, por exemplo, das línguas, o esforço feito para traduzir os textos sagrados para as diversas línguas, como ajudar que os nossos povos indígenas, por exemplo, consigam trazer os elementos culturais para dentro da liturgia, a liturgia seja expressão cultural também, além de ser essa expressão tão profunda do mistério salvífico, ser também essa expressão cultural onde está presente o mistério da salvação. Mas também essa outra religiosidade muito presente na Amazônia. Existem muitas religiosidades, como estarmos atentos. Eu sinto assim que os bispos da Amazônia, já há 50 anos atrás, buscaram estar atentos com o documento de Santarém. Estamos a celebrar agora 50 anos. Talvez até se pudesse dizer que foi o grande impulso
das igrejas na Amazônia, nessa tentativa de que a igreja esteja cada vez mais presente, enculturada, atenta quanto à questão da formação, a questão da causa indígena, mas também a questão do meio ambiente. Nós estamos conversando com Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, com a professora Márcia Maria de Oliveira, da Universidade Federal de Roraima, sobre os 4 sonhos do Papa Francisco na querida Amazônia. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós continuamos o nosso bate-papo. Nós estamos de volta com o programa Igreja Sinodal e no bloco anterior eu iniciei a conversa com o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, com a professora Márcia Maria de Oliveira, da Universidade Federal de Roraima e assessora da Repam, sobre os 4 sonhos, né, do Papa Francisco para a querida Amazônia. Nós encerramos o bloco com Dom Leonardo trazendo aqui alguns elementos para nós já pensarmos o sonho eclesial, que é aquele que aparece como o 4º sonho na ordem, né, cronológica na exortação apostólica pós-sinodal querida Amazônia. Eu queria continuar neste sonho eclesial e ouvir um pouquinho da professora Márcia, né? Dom Leonardo recordou aqui o sínodo, os 50 anos do encontro dos bispos de Santarém, né, que completamos 50 anos neste ano de 2022. A professora Márcia, enquanto mulher e leiga. O encontro de Santarém realmente é um marco da igreja, da caminhada da igreja na Amazônia. O encontro de Santarém que, de fato, assume algumas prioridades iluminadas ou orientadas pelo Concílio Vaticano II, que dão um novo sentido à caminhada da igreja nessa região. E uma das questões assim importantes foi justamente pensar o lugar da vida religiosa, de modo muito especial a vida religiosa feminina, o lugar dos povos indígenas e povos tradicionais na região, assumindo um compromisso direto com os povos indígenas, com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades tradicionais da região. E a outra dimensão que eu considero muito importante foi justamente repensar os conflitos socioambientais a partir de um compromisso também com os camponeses e camponesas da Amazônia, aqueles que também historicamente defendem, asseguram, né, a alimentação, asseguram toda essa prática de uma ecologia integral na Amazônia. Dentre esses pontos que a professora Márcia destaca aqui do documento de Santarém, deste encontro que completa 50 anos, tem um que se conecta diretamente com o 3º sonho do Papa Francisco, que é exatamente o sonho ecológico, né, que nos aponta para esta estreita relação entre ser humano e natureza, que é um compromisso que já estava há 50 anos e que está hoje. Mas, infelizmente, né, nós estamos diante de uma realidade bastante contrastante com esse cuidado com a nossa casa comum. Segundo o INPE, somente em 2020 foram quase 12 mil quilômetros quadrados desmatados. Dom Leonardo, de que forma que nós podemos criar uma consciência ecológica, de cuidado com a casa comum, diante desta realidade? Você fala do desmatamento, eu acrescentaria também a isso a questão do garimpo. São verdadeiras chagas abertas na Amazônia. Chagas, realmente chagas, porque sangram. Sangram, não apenas a terra está sangrando, estão sangrando os povos que vivem nessas regiões e que vão devagar perdendo as suas terras, perdendo a sua casa. Os povos indígenas não pensam casa como lugar de dormir. A casa é toda a região onde vivem. E isso é uma agressão terrível, uma verdadeira destruição que está acontecendo na Amazônia. Como criar, então, uma nova cultura que Papa Francisco, em Laudato Si, chama de cultivo e cuidado? Cultivo e cuidado devemos ter em todos os lugares onde nós vivemos. Lá em casa, com a questão do lixo, com a questão do uso da água, com a questão das plantas. Aonde nós estivermos, nós estamos atentos à casa comum. Quando falamos das florestas da Amazônia, nós estamos falando da biodiversidade. A biodiversidade existe nos diversos biomas. Se nós pudermos, em cada bioma, em cada lugar onde nós vivemos, termos essa cultura do cuidado em relação à casa comum, nós também teremos o cuidado em relação à Amazônia como tal.
não cuidarmos da Amazônia, Sudeste, Centro-Oeste, haverão de sofrer muito no futuro, porque os rios aéreos não alcançarão mais essas regiões. A ciência já tem mostrado e demonstrado isso de maneira assim acentuada, mas não se abrem os olhos e não se abrem os ouvidos para ouvir a realidade. Somente quando bater no bolso é que as grandes empresas, o agronegócio vão perceber a grande agressão que está sendo feita e vão perceber que tomaram a decisão errada em relação à casa comum. O que você toca é um elemento muito importante, criarmos a cultura hoje do cuidado e do cultivo, não da destruição, não do dinheiro que devora tudo, que destrói tudo. O que Dom Leonardo coloca nos toca profundamente, né? Infelizmente, muitas pessoas só se convertem, só mudam quando mexe no bolso, quando vêm as questões financeiras, econômicas. E neste ano nós temos aí muitas razões para pensar, né? Ano eleitoral, também de olhar para a Amazônia e que propostas olham para essa realidade, né? Nós já estamos aqui chegando ao fim, na etapa final, na reta final do nosso programa, e eu queria ouvir os dois, a professora Márcia e o Dom Leonardo, que estão diretamente na Amazônia, né? De que forma nós, que não estamos territorialmente na Amazônia, né? Falo aqui de Belo Horizonte, de onde eu me conecto com eles, de que forma que nós podemos colaborar para a construção destes sonhos que são propostos pelo Papa Francisco. Professora Márcia. Marcos, de forma muito especial, eu acho que nós precisamos ampliar a nossa consciência no sentido, o nosso conhecimento, né, no sentido de saber a importância da Amazônia para o planeta, né, para o Brasil de modo especial, para as outras regiões do Brasil e para o planeta. Nós estamos numa situação de mudanças climáticas muito fortes e a Amazônia está no centro dessas mudanças, né? Hoje, os garimpos, as queimadas, as derrubadas vêm afetando drasticamente o bioma. E esse bioma, como bem disse Dom Leonardo, é responsável por regular o clima em toda a região. E, ao desregular esse clima, nós temos impactos em nível planetário. Então, uma questão importantíssima é conhecer mais a Amazônia para poder defender, então, aqueles que defendem a causa e entender a importância da Amazônia, por exemplo, para a produção das chuvas e para a regulação do clima em outras regiões do Brasil. Nesse ano eleitoral, uma questão muito importante é nós votarmos em quem defende a vida, né? E quem defende a vida passa também pela Amazônia, né? Em quem defende a ecologia integral, em quem defende a casa comum. Então, é uma atitude muito concreta que outras regiões do Brasil também podem ter, que é a de repensar, né, esse projeto político de destruição da Amazônia e, com ela, a destruição da casa comum. Então, um papel importante é nos posicionarmos politicamente, elegendo pessoas, votando em pessoas que, de fato, defendem a causa da Amazônia, a causa da vida, a nossa casa comum. Obrigado. Dom Leonardo. O que nós estamos fazendo nesse momento, temos que fazer muitas vezes. É a reflexão, é o debate, é o diálogo que ajuda a criar sensibilidade para a questão da casa comum, para a questão da Amazônia. A Amazônia, nós não somos uma ilha, nós estamos relacionados com o todo. Nós que vivemos na Amazônia, nós pensamos nos outros. É claro que nem todos os que estão na Amazônia pensam nos outros, mas nós, como igreja, pensamos nas outras regiões, nas outras igrejas. Debate, reflexão, vejam como tem crescido no meio universitário esse debate, como tem crescido publicações a respeito da Amazônia, como tem crescido o debate em torno de políticas públicas em relação à questão do meio ambiente. Graças a Deus. É isso que vai ajudar a criar uma outra consciência, ou melhor, uma outra cultura. E nós, como igreja, sermos talvez ainda mais atuantes. Não temos receio. Nós estamos defendendo a obra que Deus criou. Nós estamos dizendo que a obra que Deus criou pertence a todos. Também aos micro-organismos que nós não percebemos, não nos damos conta da importância desses micro-organismos.
E talvez também acrescentar ainda de que a partir do Evangelho nós precisamos agir. A professora Márcia já lembrou, você também já lembrou, não custa recordar mais uma vez que ao darmos o nosso voto, nós tenhamos a certeza de termos elegido pessoas que defendem a casa comum, que defendem a questão do meio ambiente, que pensam numa sociedade mais justa e mais fraterna, que cuidam da cultura brasileira na sua grande diversidade, mas também que respeitem as igrejas e que respeitem também a religiosidade do nosso povo. O voto nosso é muito importante. Nós até aqui, nas outras eleições, nós criamos até uma expressão voto consciente e tentamos levar isso adiante. Nós não podemos continuar com essa destruição e com essa agressão ao meio ambiente, mas também a agressão em relação aos povos indígenas, aos povos originários. Nós não podemos. E nós podemos modificar com o voto. Professora Márcia Maria de Oliveira, da Universidade Federal de Roraima, assessora da Repam Brasil, muito obrigado pela sua participação e reflexão aqui no programa Igreja Sinodal. Muito obrigada, foi uma alegria contribuir com esse debate, que é um debate sempre necessário e importante para toda a nossa igreja. Também o Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus e presidente da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB, obrigado pela sua disposição. E como franciscano que o senhor é, eu quero finalizar saudando com uma saudação franciscana de paz e bem. Paz e bem, e que cuidemos da casa comum. Você lembrando, o meu pai São Francisco está lembrando de que as criaturas todas são irmãs. E nós estamos esquecidos dessa relação irmã, dessa relação fraterna, estamos esquecidos. E o debate, a reflexão, a oração há de nos ajudar a reconquistar esse espaço tão importante na nossa casa comum. Obrigado. E eu termino o programa de hoje com um trecho da prece que o Papa Francisco dirige à Nossa Senhora no fim da exortação Querida Amazônia. Mãe, olhai para os pobres da Amazônia, porque o seu lar está a ser destruído por interesses mesquinhos. Quanta dor e quanta miséria, quanto abandono e quanto atropelo nesta terra bendita, transbordante de vida. Um abraço para você, obrigado por sua companhia. E na próxima semana a nossa conversa é sobre erradicação do clericalismo. Até lá!